Boa noite, irmãos. Desejo a todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe sua noite e que Ele abençoe esse momento que a gente vai ter aqui de um estudo. E hoje antes disso, se você quiser compartilhar aí o vídeo com seu amigo, sua família, para ajudar a divulgar esse estudo que a gente vai fazer aqui junto, você pode compartilhar, pode dar um joinha aí. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comentado, né? Que é muito falado. Nós vamos falar sobre a humanidade dos últimos dias, ou seja, como seria a humanidade nos últimos dias, no sentido de como seriam as pessoas, né? Nesses últimos tempos. Esses últimos dias, na verdade, significa quando está muito próximo a vinda de Jesus, a vinda prometida pelo Senhor Jesus, quando Ele disse aos discípulos. E também falar um pouquinho sobre os falsos mestres. Aqueles que ensinam, aqueles que pastoreiam, aqueles que lideram algumas igrejas, né? Algum líder de denominações. A gente vai falar um pouquinho sobre as características dos falsos mestres, o que eles fazem, o propósito que eles fazem, quem os segue. Então a gente vai fazer um estudo, né, sobre a humanidade nos últimos dias e sobre os falsos mestres, que tem tudo a ver. Eu queria começar compartilhando aqui com vocês sobre a humanidade nos últimos dias. Eu queria ler aqui um texto para vocês de 2 Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 3, desculpa, que diz o seguinte, é a segunda carta a Timóteo, o capítulo 3, que diz o seguinte: Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí no 5 diz também uma coisa aqui: com aparência de piedade, todavia negando seu real poder. Amém, irmãos? Então esse texto que Paulo escreve para Timóteo, isso há mais de 2000 anos atrás, ele expressa já naquele tempo, inspirado pelo Espírito Santo, como seria o homem nos últimos dias. E quando a gente diz o homem ou a humanidade, a gente está falando de uma forma geral. Qual seria o comportamento das pessoas? É isso que eu queria dizer com vocês hoje. Qual seria o comportamento das pessoas? Como as pessoas agiriam quando estivesse chegando próximo do fim. E o fim, na verdade, não é aquilo que a gente escuta, que o mundo vai acabar em água, vai acabar em fogo. Na verdade, o fim seria quando estivesse chegando próximo de Jesus voltar e recolher a igreja e da grande tribulação. Então é esse período que estivesse se aproximando da vinda de Jesus e do julgamento de toda a humanidade. Então aqui no capítulo 1 diz o seguinte: Sabei disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E na verdade esses tempos terríveis é o tempo que nós temos vivido hoje. Se a gente pegar hoje tudo que acontece na Terra, no nosso planeta hoje, são tempos terríveis. Porque tudo isso que a gente leu, né, tirando, é claro, um remanescente que Deus sempre
preserva ali fiel ao seu evangelho, à sua palavra, mas são tempos terríveis, porque tudo isso que a gente leu, como seria a humanidade, qual seria esse comportamento, é uma coisa que a gente vê muito hoje. Quando você liga o jornal, por exemplo, né? O número de homicídios aumenta. E isso, na verdade, às vezes eu escuto gente falar assim, por exemplo, sempre teve. É verdade, desde os tempos bíblicos, desde antes de Jesus já teve. Só que hoje é numa larga escala, numa quantidade muito maior. Não é porque tem internet que a gente vê mais vídeo, é porque é uma escala muito maior. Se você vê a geração antes, por exemplo, e conversar com um senhor de 80 anos, ou uma senhora de 80 anos, ele vai dizer que no tempo dele tinha isso, que a gente vê hoje, mas não tanto. Ou seja, hoje, essa maldade que a gente leu de todos os tipos aqui, ela é numa escala muito maior. Então a gente vive tempos terríveis, né? A gente vive tempos, por exemplo, e não é porque a gente é cristão que a gente está livre disso. Na verdade, eu acho que é até pior, porque Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, que a gente já vai ler, que nós seríamos de todo odiado por causa do nome dele. Aí hoje eu estava vendo ouvindo, estudando algumas coisas, eu vi que, por exemplo, hoje no mundo, em média, são mortos 8 cristãos por dia, assassinados pela fé em Jesus Cristo. Fora a perseguição, fora os que são presos. Aqui no Brasil hoje existe uma perseguição política, vamos dizer assim, sobre os cristãos. Então a gente é chamado de que julga demais, né? A gente é chamado pela nossa fé de ortodoxo, então a gente é preconceituoso. Existe uma briga política, né, pelos valores cristãos, que tem que ser deixado de lado, porque isso é atrasado tudo, mas a gente não pode esquecer que fora, né, do nosso país, aqui acho que até tem mais casos mais isolados. Se você for lá para o Oriente Médio, alguns países da África, onde é um país mais muçulmano, na Ásia, China, por exemplo, Coreia do Norte, né? Onde ali há extrema perseguição aos cristãos, ao cristianismo, né? Ou à fé em Jesus Cristo. A gente viu algo mais recente que passou esses dias, grupos políticos radicais que queimaram 2 igrejas. Se eu não me engano, são cristãs católicas, mas eles quebravam as imagens de Jesus, e teve até numa das 2 igrejas, esse grupo político radical, ele escreveu o seguinte lá na parede, ou seja, morte a Jesus. Só que não, né? Que a gente sabe que ele vive, que ele reina, mas você vê a que ponto está chegando a perseguição. E infelizmente, irmão, a tendência é piorar cada vez mais, né? A maldade, Jesus disse que no final dos tempos a maldade se espalharia, a iniquidade ela se multiplicaria, né? O amor de muitos se esfriaria, mas nós não podemos permitir que o nosso se esfrie. Então a gente tem que estar ligado na videira, buscando que Jesus sempre nos fortaleça a perseverar no bem e fazer o bem, apesar de nós muitas vezes errarmos, né, pela nossa natureza decaída, mas pela regeneração de Deus, do sacrifício de Cristo, nós podemos vencer essa maldade desses tempos terríveis, fazendo e exercendo o amor. Amém? É claro que nós erramos, escorregamos, mas em Cristo nós podemos vencer como Ele venceu. Amém, irmão? Então, a gente vai ler aqui algumas coisas. Por exemplo, os homens amarão a si mesmos. Versículo 2. Hoje a gente vê que o homem, ele se colocou no centro de tudo.
né? Ele mesmo fala a pessoa. Ele amarão a si mesmos. E Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos. Então, por exemplo, hoje o homem ama a si mesmo, mas no sentido de se endeusar tanto que ele não está nem aí para quem está ao seu redor. Então ele pisa nas pessoas porque talvez ele tenha uma classe social um pouco melhor, porque ele tem um carro melhor, porque ele prega melhor, então ele se coloca acima das pessoas. E ele pisa e ele puxa o tapete para conseguir os seus objetivos. Serão ainda mais gananciosos. Então aqui Paulo é legal, ele fala que o homem ele já é ganancioso. Então ele vai ser ainda mais ganancioso. Aí a gente olha, por exemplo, vou te dar um exemplo. O político, né? Um político corrupto, não todos, que a gente não pode generalizar. Mas o político corrupto, ele é muito ganancioso, porque ele já ganha um ótimo salário, né? Um salário, você pega, por exemplo, hoje um deputado federal aqui no Brasil, corrupto, muito ganancioso. Ele tem um salário de 33 mil, por exemplo. No país que nós vivemos, isso é um baita salário. Que dá para você viver uma vida, nossa, maravilhosa. Mas ele ainda, na sua extrema ganância, ele ainda consegue desviar dinheiro de saúde, segurança, saneamento, educação, e ele destrói, até mata vidas por causa da sua ganância. Você pega, por exemplo, falando no nosso âmbito de fé, o falso mestre, que a gente vai falar daqui a pouco. Eles são muito gananciosos, porque eles enriquecem às custas do povo, né? Só que quanto mais ele tem, mais ele quer. E hoje os falsos mestres constroem verdadeiros impérios em nome de Jesus. Na verdade, eles constroem impérios perversos, usando o nome de Jesus, a fé das pessoas para enriquecer. Então, essa questão ela vai desde a área política, a área religiosa, arrogantes, né? Aquele que se acha superior a todos, blasfemos, desrespeitosos aos pais. A gente vê hoje, infelizmente, uma geração que não respeita mais os pais, né? Que não respeita mais os idosos, que não respeita os mais velhos, ingratos, ímpios, aqueles que praticam a impiedade e se vangloriam da sua impiedade, né? Sem amor, incapazes de perdoar. Você vê hoje, por exemplo, uma pessoa que pratica o mal, ela praticou o mal, só que eu já vi muitas vezes a pessoa realmente se arrepender, e as pessoas não dão crédito mais a isso, né? E hoje se faz justiça pelas próprias mãos. Por exemplo, quero dar um exemplo para você, irmão. É uma pessoa que praticou muito mal e se converte, né? E há um arrependimento sincero. E ela se desculpa com as pessoas. Aí as pessoas, eu já ouvi muito isso. Ah, você fez isso, agora você é o santão, não sei o quê. E as pessoas não conseguem mais perdoar. Não conseguem mais ver beleza no arrependimento do que praticava o mal. Mas a gente vê diferente em Jesus, por exemplo, Zaqueu, um ladrão, né, corrupto, que extorquia pessoas humildes, que enriqueceu às custas dos mais necessitados. Quando chega a Jesus e diz: mestre, tudo que eu tenho, a Bíblia diz que ele é um homem rico, tudo que eu tenho eu vou vender e vou dividir para os mais pobres, e de todo mundo que eu roubei eu vou devolver 4 vezes mais, né? Hoje talvez as pessoas, mas agora não adianta mais, você roubou, você já prejudicou as pessoas. E Jesus humildemente diz o quê? Hoje teve salvação nessa casa. Ele se alegrou com o arrependimento daquele homem, e é isso que tem que ser gerado em nosso coração. Nós, como cristãos,
temos que se alegrar quando uma pessoa que pratica o mal, ela se arrepende. Ela é tocada por Deus e muda de vida. O ladrão da cruz, por exemplo, né? Jesus, ele disse: nós merecemos, mas o Senhor, lembra-te de mim, Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para muita gente isso é um absurdo. Não, o cara matou, roubou, ele morreu, ele pagou a dívida que ele tinha com a justiça humana. Mas pelo seu arrependimento, irmão, Jesus ele salvou a alma daquele homem arrependido e quebrantado. Quando ele viu Deus ali se entregando pela humanidade. Né? Mas os homens hoje são incapazes de perdoar. Que o Espírito Santo nos conceda essa fé para que possamos perdoar aqueles que nos caluniam. Isso serve para mim, para você, para que através disso a gente possa demonstrar o perdão de Deus. Caluniadores, sem domínio próprio, né? O domínio próprio, a Bíblia ensina que é um fruto do Espírito. Então, quando nós somos regenerados pelo Espírito de Deus, nós conseguimos ter domínio próprio. E domínio próprio, o que é? É quando eu entendo o que faz bem para mim, né? O que não agride a minha nova criação, que vai de acordo com o Evangelho. Domínio próprio é quando eu tenho autocontrole, né? De dominar a minha língua, a minha mão, do mal, o meu olhar do mal. Cruéis, quanta crueldade a gente vê hoje. Inimigos do bem, né? Hoje, além do homem ser mal, é pior ainda, ele é inimigo do bem. Ou seja, além dele praticar o mal, ele ainda luta com quem pratica o bem. Ele ainda acha que quem é bondoso é trouxa, é idiota, né? Traidores, inconsequentes, orgulhosos. Tudo isso os homens são. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E nesse mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, irmãos, entra, por exemplo, quando a gente vê alguém que talvez ali conheceu o Evangelho de uma forma, né, distorcida, e a gente começa a ver que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Eu vou falar isso no nosso meio religioso, né, vamos dizer assim, aonde o homem ele busca Deus não porque Deus é tudo, não porque ele queira Deus ou porque ele ame Deus ou porque ele ame a sua palavra, mas ele busca Deus como um meio para conseguir as coisas, né? Então Deus não é o autor, ele não é o consumador da sua fé. Deus, na verdade, ele é um meio para ele conseguir as coisas. Então, nesse ponto, entre essas pessoas, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, Deus é só um meio de eu conseguir o que eu quero, né? Então, a vontade de Deus, e Deus está aqui, porque o que eu quero tem que estar no centro da minha vontade, é o que eu quero, não a vontade de Deus. E a maioria dos falsos profetas, né, são mais amigos dos prazeres desta vida, do que essa vida pode proporcionar, do que amigos de Deus. Na verdade, muitos são inimigos do Evangelho, né? Muitos são opositores à graça de Deus, porque a graça é um presente, a graça é um favor imerecido. Eu não compro e eu não mereço, é algo que Deus nos dá. E a gente acolhe com fé no coração e crê no que Ele fez por nós. Então hoje a gente chegou nisso, né? Então os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Com aparência de piedade, negando o seu real poder. Piedade aqui entra como compaixão, né? Quando eu me coloco no lugar do meu irmão, quando eu me coloco
quando eu me coloco tentando sentir a miséria, o sentimento de miséria que ele está sentindo. Então eu tenho compaixão, eu tento me colocar no lugar dele e estender a mão e ajudá-lo. E muitos têm essa aparência de piedade, mas negando o seu real poder, ou seja, só um meio, né? Talvez de se aparecer, de você dizer que é bonzinho, dizer que está fazendo alguma coisa. Amém, irmãos? Então, infelizmente, nós estamos nesse tempo. Estamos nos últimos dias, né? Estamos vivendo dias horríveis, dias terríveis, como nós lemos. Onde a maldade se multiplica cada dia, né? Onde a perseguição ao Evangelho aumenta. Os países, dependendo da visão política, proíbe a fé em Jesus, principalmente, né? Então nós estamos nesse tempo, amém? Mas nós não devemos nos desesperar. Aqui Deus ele já nos avisou, Deus ele já nos alertou sobre isso, que esses tempos chegariam e chegaram. E Jesus disse uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições, irmãos, né, vai muito mais além do que uma dificuldade financeira. Aflições que Jesus estava querendo dizer vai muito mais além de muitas vezes talvez eu não ter uma roupa legal para vestir, um carro para andar. Aflições aqui, ele está querendo dizer de perseguição pela prática do Evangelho, de perseguição pela fé em Jesus, de acusação pela fé em Cristo, pela fé no que Ele ensinou. E a gente, irmãos, vai chegar e está chegando nesse tempo, né? Aonde nós seremos afligidos por causa de Cristo. Amém? Mas devemos ficar firmes porque Ele diz: eu venci o mundo. Ou seja, não tem nada a ver com lutar com as pessoas. Eu venci esse sistema de valores corrompido, né? Perverso. Eu venci. E como eu venci, vocês também podem vencer. Amém? Então, a gente não deve se desesperar, mas ter paz em Deus, que mesmo diante do meio da guerra, né? A gente está no meio de uma guerra. Não quer dizer que nós não vamos passar por lutas, mas em paz nós estamos, porque o Senhor ele está no controle de todas as coisas. E assim como Ele venceu, Ele me capacitou também para vencer. Está me capacitando, capacita, está capacitando você. Amém, meu querido irmão? Agora eu queria falar um pouquinho dos falsos profetas, dos falsos mestres, que nos últimos tempos se espalhariam como ratos sobre a terra. E eu queria começar falando aqui com vocês do próprio Jesus falando desses falsos mestres. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 5, é claro, irmãos, que os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos mestres, por exemplo, eles já existem desde a igreja primitiva, desde do primeiro século da igreja, desde ali do começo da igreja. Você vai ver em Gálatas, Judas, João nas cartas, Pedro, a carta de Paulo a Timóteo, a gente vai falar, Tito, Gálatas. E tem falso mestre de tudo quanto é espécie. A gente vai ver alguns tipos aqui, né? Falso profeta existe desde o Antigo Testamento, onde homens se diziam falar em nome de Deus. E Deus levantava homens que falavam realmente em nome dele para combater esses falsos profetas, que profetizavam em nome de Deus, mas que não falavam em nome de Deus, porque o que eles falavam era da parte deles mesmos, não era Deus que mandava. Amém?
Balaão, a gente tem vários. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 5, Jesus diz o seguinte, irmãos: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando, eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Aqui, irmãos, Jesus ele fala de um tipo de falso profeta ou mestre. Aqueles que, além de serem falsos mestres, eles se colocam à mesma posição de Jesus, dizendo, eu sou o Cristo, né? E desencaminharão muitas pessoas. Então, existem esses que dizem que são o próprio Cristo, né? O próprio mediador entre Deus e os homens. Tem um, por exemplo, na Costa Rica, agora eu esqueci o nome dele, e ele tem uma igreja de 2 milhões de pessoas no mundo todo, né? E ele diz ser Jesus Cristo reencarnado. E lá na igreja tem o quadro dele, ele diz que não existe pecado. Esse é um falso Cristo. E assim como tantos outros que existem, em Mateus, irmãos, no capítulo 7, no versículo 5, vou achar aqui para vocês. Mateus 7, no versículo 20, 7, do 15 ao 20. Jesus também falando dos falsos mestres. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. É possível alguém colher uvas de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Amém, irmão? Então Jesus está querendo dizer aqui que nós devemos acautelar-vos, tomem cuidado quanto aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que se dizem falar e ensinar em nome de Deus, né? Quando eu me converti, irmãos, no começo, depois a gente vai estudando, o Espírito Santo vai iluminando, a gente vai conhecendo, né, a Escritura, Jesus, o que Ele quer nos ensinar. Mas no começo eu lembro que toda vez que eu via alguém falar em nome de Jesus, eu ficava todo maravilhado. Só que quando você vai lendo, o Espírito vai te guiando, você vai criando maturidade, você começa a ver... Porque no começo eu achava incapaz, né? Eu imaginava, como pode alguém usar o nome de Deus para enganar, para enriquecer? Infelizmente, irmãos, aqui Jesus ele já está nos alertando sobre esse tipo de pessoas. Que muitos veem como ovelhas, né? A ovelha ela não faz mal a ninguém, né? Ela anda no meio do povo ali, mas no seu íntimo são lobos devoradores. Como assim? Tem até uma aparência de piedade, como a gente viu lá em 2 Timóteo 3, tem até uma aparência de piedade. Mas o que está no íntimo, o verdadeiro desejo é perverso. Porque ele quer, como lobo, comer a ovelha. Como assim? Ele quer sugar tudo que a ovelha pode dar. Dinheiro. Ele quer colocar domínio. Então o falso mestre, muitos são assim.
eles vêm como ovelhas, né? Eles vêm todo bonzinho, mas no seu íntimo, ou seja, o seu desejo é perverso. Então, tome cuidado. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que vem em meu nome, ele é direcionado por Deus. O próprio João diz que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas e provar os espíritos para ver se vem de Deus. Não devemos dar crédito a qualquer espírito, ou seja, qualquer pessoa que se diz falar pelo Espírito Santo. A gente não deve dar crédito, a gente deve julgar o que está sendo falado. E julgar aqui, irmãos, é averiguar se o que ele está transmitindo está de acordo com o que Jesus ensinou no Evangelho. Amém? Em Marcos 13, também, Jesus ele fala sobre o falso mestre. Outra coisa desse texto é que o falso mestre, ele não é conhecido, que ele é conhecido pelo seu fruto. O fruto, a Bíblia nos ensina que é o quê? Amor, paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Amor, paz, alegria. Então, irmãos, a gente entende que o falso mestre, hoje a gente liga a televisão, por exemplo, eu vejo de monte, aos milhares. O Brasil, Estados Unidos, América Central, o continente africano. A gente vê aos milhares de homens fazendo milagres, realizando sinais, né? E eu já vi muitas pessoas dizendo, mas você abre os olhos e fala, mas esse é um falso mestre, ele distorce o que Jesus ensinou. Mas como pode? Deus faz milagre através dele. Jesus aqui disse, irmão, que a árvore a gente conhece pelo fruto, não é pelo dom, né? Você nunca pode tentar discernir um falso mestre pelo seu dom, porque a gente vai ler um texto aqui que Jesus fala que eles vêm com sinais e prodígios sim, mas são falsos, são fraudulentos. Então tome cuidado com isso. Primeira coisa para você se acautelar de um falso profeta é você comparar se o que ele diz e ensina condiz com o que Jesus ensinou no Evangelho. E a outra coisa, não se iluda com o que ele faz, né? Não se iluda com o dom, porque o verdadeiro você reconhece pelo fruto. E o fruto são atitudes, né, demonstradas que vêm do coração. Amém? Então lá no capítulo 13 de Marcos, 22 e 23, Jesus ele fala o seguinte: Se todavia alguém lhes anunciar, eis aqui o Cristo, ou ainda ele ou ali, não deis crédito a isso. Pois surgirão falsos cristos, como a gente já falou, que aqueles que se dizem ser Jesus Cristo, reencarnado, estorcarnado, não interessa, e falsos profetas, realizando sinais e maravilhas, com o objetivo de enganar, se possível, os próprios eleitos. Desse modo, estai vigilantes, pois sobre tudo isso vos avisei com antecedência. Então, irmãos, esses falsos profetas, eles realizam sinais e maravilhas sim. Como, Tiago? Não sei se é o capeta, se é o Satanás, não sei, irmão, mas eles realizam sinais e maravilhas. Jesus já fala aqui que ele nos avisou com antecedência. Então, você hoje sabe junto comigo que os falsos mestres realizam sim sinais. Então não se iluda pelo que você vê. Digo de sinais e maravilhas. Isso não quer dizer que é homem de Deus, não.
O que realmente quer dizer ser homem de Deus é o que ele é, o que Jesus o tornou com os irmãos. Amém? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu já vi 2 falsos mestres aqui do Brasil, muito famosos, que são líderes de grandes igrejas e igrejas muito grandes, que são muito ricos, exploradores, e construíram um império às custas da fé das pessoas, né? Os dois, eu vi vários vídeos deles fazendo isso, mas os dois, quando questionados pelo que eles ensinam, em vez de responder com mansidão, domínio próprio, eles amaldiçoaram essas pessoas. Eles dizem assim: olha, se eu sou homem de Deus, eu te amaldiçoo agora. Você está falando do ungido de Deus, e você está amaldiçoado agora. Eu vi os dois falando, irmãos. Eu não vou falar nome, não é porque eu tenho medo, não. É só por, às vezes tem alguém novo convertido assistindo. Mas 2, fora outros muitos que falam isso. Eles falaram: eu te amaldiçoo agora. Você vai ser amaldiçoado. Sabe o que Jesus falou? Quando alguém vos amaldiçoar, vocês vão abençoar, né? Então você vê que eles, questionados por causa das, se fosse ainda pela verdade, mas nem por isso, pela sua safadeza, porque estavam ensinando, distorcendo o evangelho, e foram confrontados, mas não de uma maneira violenta, de uma forma: por que você está dizendo isso, mas Jesus disse isso? Eles já imediatamente amaldiçoaram as pessoas. Essas pessoas que os perguntou: mas por quê? Então você vê, já vai contra o que Jesus ensinou. Então eles dão um outro fruto, que não é o fruto da vida que o Evangelho traz. E Jesus disse: abençoai o que vos amaldiçoa, orai pelos que vos perseguem, né? Mas eles já amaldiçoaram. E são falsos profetas descarados, que distorcem o Evangelho, que enriqueceram as custas da fé do povo. Hoje, irmão, se você ligar a televisão, 90% dos que falam na televisão, não estou falando de internet, estou falando de televisão. Se você for examinar com o Evangelho, você joga fora 90%, né? Porque não se aproveita nada do que eles falam. Então, pelo Evangelho, pelos frutos, nós podemos conhecer. Nós temos o Espírito Santo, nós podemos conhecer e se apartar desse falso Evangelho e desses falsos mestres, que muitas vezes colocam peso, né? Culpa, que tentam dominar, escravizar as pessoas na mente, para ficar ali escravizadas por ele, pela teologia que eles ensinam. Amém? Então não caia nessa. Ore a Deus, peça o Espírito Santo, vai aqui na palavra e veja tudo que Jesus, no Antigo Testamento, tudo que Jesus, tudo que os apóstolos falaram sobre os falsos mestres, que se você fizer isso, esse tipo de gente não te engana mais. Claro, pelo Espírito te conduzindo, te guiando. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 3, ele também fala uma coisa sobre os falsos mestres. Então, irmão, quando você ouvir uma palavra, uma pregação, você tem todo o direito de vir aqui na Sagrada Escritura
os evangelhos e conferir se realmente é o que está querendo dizer, é o que Jesus quis ensinar. Amém? Hoje se usa muito texto fora de contexto, se pegam versículos isolados, tira-se o contexto e criam-se doutrinas e criam-se coisas em nome de Deus que Deus nunca quis dizer aquilo. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1 diz: assim como no passado, lá no Antigo Testamento, né? Ele está querendo dizer, surgiram falsos profetas entre o povo. Ou seja, lá já surgiu falsos. Assim como surgiu lá falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Ao ponto que chega essas heresias, irmãos. O que é heresia? É a distorção da verdade. É uma mentira no lugar da verdade. Heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano, que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, ou seja, aquilo que a gente leu lá em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, sórdida ganância, ou seja, uma ganância muito forte, é muita ganância, fora do limite, fora do controle. Por causa dessa sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Até aqui tá bom, irmãos? Então, esses falsos mestres, eles introduzirão dissimuladamente, ou seja, no meio da comunidade, do povo de Deus, heresias destruidoras, ou seja, mentiras que destroem a fé das pessoas, né? Que desvirtua o caminho da verdade ensinado por Jesus. E às vezes, irmãos, eu achava que era impossível um homem usar o nome de Deus para enriquecer ou para fazer pilantragem. Mas aqui ele fala que essas heresias destruidoras chegariam até o ponto de negar o soberano. Então, para você ver até o cúmulo que pode chegar. E aqui fala que muitos seguirão essas pessoas, seus falsos ensinos, as suas práticas libertinas, e por causa desses, o Evangelho, o caminho da verdade, ou seja, o Evangelho de Jesus seria difamado. E infelizmente eu vejo muito isso, as pessoas difamando o Evangelho por causa dessas pessoas. E eles são movidos por essa ganância exorbitante, essa ganância fora do comum, fome de ganância. Esses mestres explorarão essas pessoas que os seguem. Então, irmãos, infelizmente, esses falsos mestres, eles exploram as pessoas. Exploram em qual sentido? Eles usam o nome de Deus, né? Vendem a bênção de Deus, vendem o caminho da salvação por dinheiro, para enriquecer. Esse é o charlatão, né? O charlatanismo dentro da igreja. Eles exploram as pessoas, eles deixam essas pessoas refém das suas mentiras, das suas heresias destruidoras, e as pessoas ficam presas nesses homens. Elas não conseguem caminhar com as próprias pernas, elas não conseguem adquirir maturidade, ficam dependentes desses homens, onde nós devemos ser dependentes de Deus, né? E a dependência de Deus inclui eu ter maturidade e eu saber decidir conforme a vontade de Deus, né? Então esses homens
não querem que você muitas vezes estude a Escritura, não quer que você estude Jesus, não quer que você conheça Jesus, porque você o conhecendo, ele te liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade nos liberta do poder e da influência do pecado, a verdade do Evangelho nos liberta da nossa maldade, né? A verdade nos liberta desses falsos mestres, desses falsos homens de Deus. Porque quando nós conhecemos Deus verdadeiramente, nós conseguimos discernir um falso mestre e não segui-lo. E mais ainda, abrir os olhos das pessoas para que elas não sigam. Porque a gente não pode ser conivente também. Na carta, por exemplo, de Paulo a Tito, que ficou ali tomando conta de algumas igrejas, Tito era como se fosse um pastor que pastoreava ali as igrejas, né? Que tomava conta, que eu digo, não é que ele era dono, ele liderava, ele exercia ministério, né? De pastoral, de cuidado, de ensino, de não deixar esses homens entrar e destruir a fé, a base da fé em Cristo. E Paulo, ele é muito nítido para Tito falar, olha, esses homens, esses falsos mestres que entram nas reuniões, que dissimulam heresias destruidoras, como disse Pedro, é necessário os calar, né? Ou seja, é necessário confrontá-los, não com violência, irmãos, porque não é assim que nós devemos agir, mas na verdade, confrontá-los para que eles fiquem envergonhados e cheguem até o arrependimento e se calem dessas mentiras e sigam e ensinem só o que é verdadeiro. Então nós temos esse papel, né? Claro que com sabedoria, não com violência, né? Mas com fé, com ousadia sim, com autoridade sim, né? Mas na verdade, no Espírito, combatendo essas heresias. Amém? E eu trouxe aqui 3 tipos de falsos mestres que tem, mas são muitos. Existe o herege, todos os falsos mestres são hereges, né? Mas o herege é o líder, ou seja, a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o Evangelho de Cristo e sua pessoa. Então, o herege é aquele que ensina coisas que vão contra o Evangelho e a sua obra. Então, por exemplo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele combate alguns mestres judaizantes que diziam que só a fé em Cristo não bastava para a salvação. Eles tinham que voltar a praticar todos os rudimentos da lei. Então eles confrontavam a obra de Cristo, ensinando essa heresia. E hoje a gente vê muito isso. Repete. A gente vê muito isso. Que eles ensinam que só a fé em Cristo não basta. Eu tenho que ser dizimista, eu tenho que guardar o sábado ou o domingo, eu não posso faltar em um culto, né? Então cria aquela monte de regras, então se acrescenta. O herege, ele tem 2 tipos, ou ele acrescenta coisas ao Evangelho, ou ele tira coisas do Evangelho, mas o Evangelho é um só, né? Então o herege, ele descaradamente contradiz o que o Evangelho diz. Existe, irmão, o charlatão, o falso mestre que é charlatão. Ele também é um herege, mas o charlatão, ele usa o Evangelho como um meio de enriquecimento pessoal. Então o charlatão, ele não está nem aí para as pessoas, para Deus muito menos.
Então muitos eles nem ligam, né, para as pessoas. O que eles são ávidos é pelo lucro, né, pelo enriquecimento pessoal, para construir os seus impérios. Então tá cheio de charlatão por aí, mano, que usa o evangelho para enriquecimento pessoal, né? Infelizmente isso tem de monte no Brasil. Só que esses movimentos que estão no Brasil hoje começaram nos Estados Unidos, né? Alguns em outros países, mas a grande maioria veio da América do Norte. Então há muitos charlatões por aí. Então tome cuidado, né? Infelizmente a maioria, existe aqueles que exercem o pastorado e trabalham, têm suas empresas e são homens de Deus verdadeiros que enriqueceram pelo seu trabalho. Mas, infelizmente, a grande maioria enriquece às custas do povo, né? A gente vê isso de monte aqui no Brasil, Estados Unidos e muitos outros lugares. E existe o falso mestre, profeta, que também é um herege. É aquele que afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras. Então isso a gente vê demais hoje também, irmão. Você às vezes, não sei se você já viu, mas você vê pregações que pouco, quase nada se fala de Jesus, da sua obra, da sua vida, mas o culto todo praticamente ele é feito de revelação. Olha, Deus me revelou que você vai ter que fazer isso, né? Então o falso profeta, que ele se diz ser dotado por Deus e começa a trazer novas revelações. Revelações muitas das vezes que são um absurdo, que vão totalmente contra o Evangelho de Jesus Cristo, né? Aí eles se dizem ser, há muitos, principalmente propaganda de algumas denominações, o profeta da nossa geração. Aí o homem que tem o olho de Deus, a boca de Deus. Irmãos, na verdade, a boca de Deus nessa terra, nós temos que ser boca e pregar o Evangelho, mas Deus, ele disse, olha, quando veio uma voz do céu 2 vezes, e ele falou ali para os discípulos, eles ouviram, né? Deus disse o seguinte, olha, este é o meu filho amado, a ele vocês ouvirão. Então, irmãos, tudo que eu transmito tem que passar por Jesus. Jesus é o filtro, né? Jesus, ele é o centro do Evangelho. Ele é a palavra encarnada. Então o que eu transmito tem que transmitir Jesus, tem que vir de Jesus. Pela pessoa do Espírito que habita em nós, tem que apontar para Jesus, tem que apontar para a obra de Cristo na cruz do Calvário, tem que apontar para a sua morte e ressurreição. E quando sai fora disso, você tem que correr, porque é coisa de homem, não tem nada a ver com o Evangelho. Então, pelo Espírito que habita em mim e em você, que o Espírito Santo possa nos capacitar a cada dia a vencermos esses últimos tempos, a não deixar com que o nosso amor se esfrie por causa da iniquidade que se multiplica, como Jesus disse, mas que pela pessoa do Espírito agindo em nós, o nosso amor por Deus, pela sua palavra e pelas pessoas e pela conversão das pessoas possa crescer a cada dia, né? Que a gente possa vencer esse sistema perverso que nós vivemos e também que ele possa nos dar discernimento pela palavra de Deus, a não seguirmos nem dar ouvido a essas heresias destruidoras dos falsos mestres,
mas mais do que isso ainda, a ajudar as pessoas a abrir os seus olhos com toda a paciência, com todo o amor, debatendo, não para mostrar que eu sei mais, não, mas para que ela possa conhecer a verdade, e que a verdade, que é o próprio Cristo encarnado nessa pessoa, ele possa gerar vida e gerar nela a vida de Deus, e que ela possa conhecer quem é Deus e se desviar desses falsos profetas, que ela possa se desviar não do Evangelho, mas se desviar dos falsos mestres. Amém? A Bíblia diz, irmãos, a palavra fala da palavra. Jesus, ele é a palavra que é lâmpada para os nossos pés, ou seja, que mostra o caminho. Jesus é o caminho. Então nós devemos andar no caminho que ele trilhou. Nós devemos trilhar esses caminhos. Então, irmãos, olhe para Cristo. Tenha o filtro de Jesus quando você olha para as coisas, para ter discernimento na palavra. Então, quando você ouvir algo, faça igual aos irmãos bereanos, que Paulo falou, olha, faça como os irmãos bereanos, porque quando vem alguém e ensina sobre o Evangelho, eles vão na Escritura ver se realmente é isso. Eles não dão crédito a qualquer pessoa que chega e fala em nome de Deus. Então, irmãos, com o tempo, a gente vai criando maturidade e essa maturidade, conhecimento da palavra, nos ajuda a discernir, né, como os bereanos, o que é e o que não é. Amém, meu irmão? Então, quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela vida de você que está assistindo agora, que vai assistir depois, que você possa ter o discernimento do Espírito para todas as coisas, não só para discernir os falsos mestres, mas para todas as coisas, e que nós não nos tornemos soberbos nem arrogantes por conhecer, mas que possamos ser humildes e ensinar com toda mansidão, para que as pessoas não venham cair nessas armadilhas, e para que o Evangelho e morte e ressurreição de nosso Senhor possa chegar ao ouvido e coração, e as pessoas possam se arrepender e ser regeneradas pela palavra, e não cair mais nessas artimanhas. Amém, meu querido irmão? Que Deus abençoe você, sua vida, sua família, o seu final de semana, e que em nome de Jesus você possa ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Tá bom? Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Uma boa noite, que vocês fiquem com Deus. Até mais.